Olá, iniciando aqui o nosso segundo módulo, a nossa segunda aula do curso de Cuidador de Idosos. Espero que vocês tenham gostado do módulo 1 e que tenham feito a pesquisa deixada lá no final da aula, tá? Vamos continuar aqui com os cuidados com o quarto do paciente. Os cuidados básicos para o quarto do paciente é focado na higiene. Quem não gosta de dormir em uma cama limpinha e cheirosa e com a roupa de cama bem cuidada? O ato de cuidar não é tarefa fácil e requer muita atenção em todos os detalhes. Turma, quero passar para vocês que o ato de cuidar é um ato de amor, é um ato de consciência e é uma escolha, tá? E tem muitos detalhes para que a gente consiga alcançar êxito no cuidado desse paciente, tá certo? E o quarto do paciente está dentro dessas ações. A gente tem que estar verificando como é que esse paciente está inserido, como é que é o dia a dia dele, se é confortável, ou se a gente detectar alguma necessidade de um melhor leito, de uma melhor cama, de uma melhor roupa de cama para ele, né? Para proporcionar para ele conforto nesse momento tão delicado, tá? E a gente precisa, sim, estar atento a esses cuidados. Como eu disse para vocês, detalhes, vários detalhes. Cuidados com o quarto do paciente. Arrumação do leito ou cama do paciente diário. Um quarto bem higienizado, organizado, de fácil acesso. Auxilia muito no desempenho e na sua manutenção. Deve ser diariamente arejado, a gente deve abrir as janelas, as portas para entrar vento, luminosidade, tá? A limpeza é indispensável. Iluminação na cabeceira da cama para a rotina noturna. A gente precisa fazer os cuidados desse paciente à noite, no período da noite, verificar como é que está o sono dele, verificar a posição de sono dele. Então a gente precisa estar verificando isso durante a noite. Porém, a gente não pode acender a luz para acordar, para despertar esse paciente, porque é desconfortável. Quem gosta de estar dormindo e de repente ter a luz acesa na sua cara, né? Não é bom. E a gente precisa, sim, dessa luminária na cabeceirinha, para que a gente acenda meia luz, para que a gente verifique como é que está a respiração, como é que está a posição dele, né? Se ele tem alguma queixa, se ele tem alguma secreção. E a gente precisa estar atento a todos esses detalhes, tá? O piso é antiderrapante, tanto do quarto quanto do banheiro. A altura ideal da cama em geral é aproximadamente 45 centímetros, para que possibilite esse paciente alcançar o chão. É importante, se ele sentir algo, se a gente não estiver próximo, que a gente também pode ir ao banheiro, a gente pode beber água, a gente como cuidador, e aí esse paciente tenha essa, como é que eu posso dizer, essa independência de se levantar do leito da cama e conseguir colocar os pés no chão. Para ele isso passa até segurança, né? Não passa tanta dependência do cuidador, né? A iluminação agradável e efetiva, tem que ter aquela iluminação o tempo todo, mas essa iluminação ela tem que ser agradável. Não pode haver degraus no quarto de jeito nenhum, porque isso pode ocasionar tropeços, pode ocasionar queda, pode ocasionar, como é que eu posso dizer para vocês? Impossibilidade dele caminhar naquele local. E muitas das vezes, aquele local é o único local da casa que ele pode deambular, que ele pode andar, né? E aí ele tem que ser pensado para o paciente. Qual a necessidade do meu paciente? A necessidade que ele deambule com segurança, né? Então não pode haver degraus. Móveis com criado mudos, né? Móveis como criado mudo devem ser afixados na parede ou no chão, para que ele não tropece, para que ele não empurre, para que isso não ocasione uma queda, porque a gente sabe que para idoso uma queda pode ser mortal. Muitas das vezes eles passam por procedimento cirúrgico depois de queda e aí evolui até o óbito desse paciente. Então a gente tem que eliminar todas essas possibilidades, tá? Arrumação do leito ou cama do paciente. Para que o paciente se sinta ainda melhor e confortável em seu quarto, existem regras que deverá ser seguida pelo cuidador na arrumação do leito ou da cama do paciente, tá? Preservar a total privacidade do paciente, isso é de tamanha importância. E o cuidado para não expor a intimidade do paciente.
A gente sabe que as pessoas idosas, ela tem outro pensamento, foi criada em outra época, então para eles é muito difícil estar mostrando a sua nudez. Então a gente tem que preservar, a gente tem que ter atenção em relação a isso e conversar com ele, se ele se sente confortável, se ele quer que coloque algum pano para ele, para não expor, conversar com ele, dialogar. Ainda mais quando a gente cuida de um paciente do sexo oposto. Para eles é muito difícil, para eles se torna desconfortável, né? Eles foram criados para não mostrar intimidade, para ter mais atenção no pudor, né? Você conversando com seus avós, você vê esse comportamento, você vê essa cultura. É cultural da época deles ter esse pudor mais acentuado, tá? E a gente tem que respeitar, sim, o indivíduo no seu contexto todo, né? No seu pensamento, na sua cultura, a gente tem que respeitar isso. E dar importância e conversar com ele e dar essa independência para ele, para que ele escolha, né? Como é que a gente vai cuidar da intimidade dele, como é que a gente vai trocar, o que a gente deve fazer para melhorar, para ser mais seguro e mais confortável para ele. Porque nessa conversa ele vai ter o quê? Mais segurança com você, ele vai ter mais afinidade, ele vai se sentir mais à vontade até de outras queixas, de outras conversas, tá? É importante a gente ouvir, essa escuta se faz importante. Arrumação do leito ou cama do paciente. Vou citar exemplos, tá? Cama simples, aberta, quer dizer que é com o paciente nela. É o tipo de leito de onde o paciente não deve ser retirado, apenas movimentado de um lado para o outro. De preferência, peça auxílio a outra pessoa, pois um deverá segurar o paciente e o outro realizar a troca de roupa de cama. É importante, gente, a gente solicitar esse auxílio, porque se a gente tentar trocar essa roupa de cama sozinho, a gente pode derrubar. E nenhum parente quer ver o seu familiar lá no chão. E aquilo essa ação de queda pode proporcionar doença para ele, né? Ele pode sofrer um trauma, sofrer uma lesão, e aí acabar aqui complicando a situação de saúde dele, tá? Então você deve sim solicitar um familiar, ou me ajuda aqui só a segurar ele enquanto eu troco a roupa, enquanto eu troco a fralda dele, você segura e eu faço a troca. É de grande importância, não tenham vergonha de pedir isso, não se sintam acuados, não se sintam envergonhados. Precisa pedir, é o que diz, é o que fala a nossa literatura, tá certo? E dê importância, tá? Porque se der tudo certo, ok, mas dando errado, pode ter certeza que vai respingar para o profissional que está cuidando. Tá certo? Vamos entender o que é decúbito, que a gente vai precisar mudar esse paciente de decúbito, que é virar de um lado para o outro, para que ele não evolua para lesões por pressão, né? De tanto ele ficar deitado em uma posição, acabar aqui lesionando a região sacral dele, o calcanhar, o cotovelo. A gente precisa estar mudando esse paciente pelo menos de 2 em 2 horas, tá certo? Decúbito é um termo médico que se refere à posição da pessoa que está deitada, não necessariamente dormindo. Pode ser usado em hospitais ou em ambientes domésticos, relacionando a posição em que o paciente se encontra, visto que o mesmo deve ser mudado de posição nos casos de incapacidade motora, a cada 2 horas, para evitar aparecimento de escaras, feridas ocasionadas pela pressão na pele por período estendido de tempo. Posição utilizada para algumas cirurgias ou procedimento, isso no âmbito hospitalar, tá certo? Eu vou passar para vocês as 3 posições mais utilizadas em ambientes domésticos, em home care, né? Utilizado pelos cuidadores. A mudança de decúbito se faz totalmente necessário para pacientes acamados. A arrumação da cama deverá ser pensada e realizada para essa ação. Mudança de decúbito a cada 2 horas. Quando eu digo a arrumação da cama deverá ser pensada e realizada para essa ação, eu quero dizer que a gente usa panos para que a gente possa mover esse paciente. Esse pano se chama travessa. Pode ser um lençol dobrado, né? Um lençol mais fornido, que eu tenha condições de mover esse paciente de um lado para o outro, tá bom? Mas eu tenho que deixar ele bem plano, bem reto. Eu não posso deixar esse pano com marcas, com rugas, porque essas rugas elas ocasionam a lesão por pressão, tá certo? Então eu já penso nisso. Se meu paciente está acima do peso,
é um paciente sobrepeso, eu vou precisar mover esse paciente várias vezes durante o dia, ele evacua muito, a diurese dele é muito, né? É um paciente que faz muito xixi, que faz muito cocô, e eu vou precisar limpar ele por várias vezes ao dia, então eu preciso ter cuidado para colocar essa travessa, de forma que eu consiga mover ele e que seja fácil para mim e que seja confortável para o paciente, tá certo? Os decúbitos mais utilizados em home care é o decúbito dorsal, decúbito ventral e o decúbito lateral. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um, tá certo? Vocês também vão encontrar eles com outros nomes, eu trouxe para vocês também, tá certo? Decúbito dorsal ou supina, pessoa que deita com a barriga voltada para cima. Decúbito ventral ou prona, a gente ouviu muito prona nos casos de Covid, né? Pessoa que deita de bruços ou com a barriga voltada para baixo. E o decúbito lateral é pessoa deitada para o lado esquerdo ou para o lado direito. Quando vocês for fazer essa mudança, é dessa forma. O paciente está em decúbito dorsal, já faz 2 horas que ele está em decúbito dorsal, vou colocar ele em decúbito ventral. Isso se não houver nenhuma indicação médica. O médico pode falar assim, esse paciente ele não pode ficar em decúbito ventral. Então, a gente não vai fazer esse decúbito, a gente vai fazer o decúbito que o médico indicar. É por conduta médica, por escolha médica, porque ele vai escolher um melhor decúbito para esse paciente. E aí a gente põe em decúbito lateral. Aí o médico fala, olha, não pode colocar em decúbito lateral para o lado esquerdo ou para o lado direito. E aí a gente vai utilizar o decúbito que o médico indicar, tá bom? E aí a gente faz vê qual foi a conduta do médico e vai fazer essa mudança. Então o paciente está em decúbito dorsal há 2 horas, a gente vai colocar em decúbito ventral se não houver nenhuma indicação médica. O paciente já está em 2 horas em decúbito ventral, a gente já vai mudar para decúbito lateral. Aí você escolhe ou a esquerda ou a direita. Passou já 2 horas, você muda para o outro lado, tá bom? E é importante você ver o quarto dele num todo. Exemplo, tem paciente que só gosta de ficar no decúbito esquerdo porque lá tem fotos dos seus familiares. Então a gente faz uma divisão. Se lá tem 6 quadros, a gente pede autorização para a família, diz que ele gosta de estar olhando para aquela parede, porque aquela parede tem mais fotos dos seus familiares. Aí solicita, olha, deixa eu colocar 3 quadros para o lado direito também, para que ele goste de ficar olhando para o lado direito, a gente pode fazer essas solicitações. Você que está o tempo todo com o teu paciente, é você que avalia, é você que vê a necessidade, é você que vê a melhor forma de cuidar e de tratar daquele paciente, tá certo? Então você tem que estar muito atento, conversar com ele, observar o teu paciente. E você vai vendo ações dele dia a dia, né, na tua rotina, e você tenta melhorar, tá bom? Esse é o nosso papel, é um papel de grande importância. Você pode pensar assim, mas é tão pequeno um quadro, eu estou mudando de parede para o outro lado, mas é tão importante. Tem pacientes que têm resistência, não quero ficar desse lado. E você não vai forçar ele, que ele não é uma criança. Até as crianças, elas são resistentes. Você diz, não, ele não quero. Você imagina uma pessoa que já foi chefe de família, que já trabalhou, que já foi pai, né? Aliás, que é pai, que é mãe. Então, ele não vai querer acatar, né? Então, você vai ter que barganhar com ele. Ficticiamente o nome dos pacientes. Dona Maria, eu vou colocar esses quadros para cá também, para que a senhora goste de olhar para as 2 paredes. E aí você vai ganhando o teu paciente, tá certo? Você vai ajudando, vai ganhando ele para ti e vai ganhando também de experiência, de entendimento, tá? De humanização e de empatia. Porque hoje pode ser ela, mas amanhã pode ser a gente, pode ser um familiar da gente. Então aquilo que a gente quer pra gente, a gente oferece para os outros, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com essa mudança de decúbito. A literatura diz que a maioria das lesões por pressão em pacientes acamados se dá realmente pela não mudança de decúbito. Olha a importância, o virar paciente de um lado para o outro de 2 em 2 horas, olha o que traz de benefícios. Agora vamos falar sobre os cuidados com a higiene pessoal do paciente. Um assunto muito importante.
todos os assuntos são importantes, mas o cuidado com o paciente, com a higiene, se faz importante demais. Florence diz que a higiene está ligada diretamente com a situação de cura do paciente. O paciente ele se cura mais rápido com o ato da higiene, com o ato da limpeza. É o que ela mais falava, né? Florence é a grande percussora da enfermagem, tá? Do ato de cuidar, partiu dela, né? Foi uma grande percussora dessa profissão, tá bom? Vamos falar sobre o banho e os tipos de banho. Existem vários tipos de banho, mas eu vou trazer 3 que são os mais utilizados dentro da ação do cuidado, do cuidador, tá certo? É o banho de chuveiro ou aspersão, banho no leito e o banho de imersão na banheira. Trouxe esses 3 tipos de banho, que é os banhos que vocês podem se deparar quando vocês estiverem com o paciente de vocês, tá certo? Dependendo da necessidade de cada um. Se o paciente pode tomar banho só, ele vai tomar banho de chuveiro ou aspersão, tá? Você vai você vai assegurá-lo que o banho vai ser de forma correta, de forma segura. Você vai, como é que eu posso dizer para você entender? Você vai supervisionar esse banho, tá certo? Supervisionar diretamente lá com ele dentro do banheiro, ou se der para ele tomar banho só, você vai ficar do lado de fora e vai ficar ali auxiliando, entregando um produto, né? Entregando uma toalha, uma esponja, uma escova de dente, uma escova de cabelo, né? E vai estar ali para auxiliar ele nesse banho, tá bom? Já no banho do leito, não. O paciente acamado, deitado, em coma, por medicação, dormindo, aí você vai aplicar o banho no leito, você vai realizar o banho no leito desse paciente, que tem todo, né, uma organização, tem toda uma logística, tá certo? Já o banho de imersão na banheira são aqueles pacientes que não conseguem ficar em pé, aqueles pacientes que estão mais envergonhados, que sentem muita dor, que tem muito incômodo, né? E aí eles optam pelo banho na banheira, tá certo? Banho. Na hora do banho, o diálogo se faz importante. Deixe que o paciente faça suas escolhas e atue na sua higiene corporal, assim que possível. Quando o paciente puder, né, ele puder atuar no banho dele, quando ele tiver essa autonomia, quando você sentir segurança que o paciente possa fazer isso sozinho, ok, você vai auxiliar, você vai supervisionar e vai deixar ele tomar a atitude, né, de se esfregar, de passar a mão no cabelo com shampoo, de pentear o seu cabelo, né, de escovar o seu dente, de passar um hidratante. Isso é bom para ele, isso afasta a demência, isso afasta, como é que eu posso dizer, afasta dele a monotonia, afasta dele a tristeza, né? Quando ele toma posse disso, né? De uma ação tão simples para a gente, mas que para ele é uma grande ação, que até em hora ele não conseguia fazer, mas aí com a evolução do tratamento ele está conseguindo. É muito importante, eles se sentem bem, né? Eles se sentem mais seguros, se sentem mais confiantes e mais felizes, tá? Você tem que prestar atenção quando você chegar na casa do teu paciente, se o banheiro é correto para aquele paciente, para aquela necessidade, né? Se o paciente tem pouca mobilidade, aí ele vai precisar de apoio, ele vai precisar daquelas alças, né? Que ele possa segurar para se levantar do aparelho sanitário, para a cadeira de higiene, para que ele possa ficar em pé no chuveiro, tá certo? Você tem que ver, identificar as necessidades e passar para o familiar. Olha, o meu paciente ele precisa das alças de apoio, ele precisa das barras de proteção, ele precisa do piso antiderrapante, ele precisa que tenha um chuveiro elétrico, porque ele sente muito frio, porque ele sente muita dor, né? Ele sente dor na estrutura óssea, então para ele um banho frio acaba que ocasionando mais dor, então ele precisa desse chuveiro elétrico, tá? Você sinaliza para o familiar. Você não pode obrigar, mas sinalizar para que você consiga fazer uma assistência de qualidade, você pode e deve fazer isso, tá?
E as cadeiras especiais também é muito importante. Tem paciente que não consegue realmente ficar de pé porque sente muita dor, ou porque fez um procedimento no fêmur, e aí ele não consegue ficar de pé, a cadeira ela vai auxiliar para você remover esse paciente da cama, do leito, até o banheiro. Para você colocar esse paciente no aparelho sanitário, caso ele queira fazer as suas necessidades fisiológicas no aparelho sanitário, e aí, consequentemente, você levar esse paciente até o banho, tá? Essa cadeira, ela auxilia muito. Você também pode identificar a necessidade e passar para o familiar, tá bom? Para que eles possam fazer a adesão, né? Para que eles possam comprar e você possa utilizar na tua rotina de cuidados com o paciente. Banho de chuveiro ou aspersão é realizado quando o paciente tem condições de tomar banho sozinho, porém necessita de um cuidador para acompanhar e supervisionar. Toda a atenção deverá ser dada a fim de evitar acidentes, podendo ser utilizada a cadeira higiênica. Quando eu falo que você tem que supervisionar e ter atenção, eu vou passar a ação para você, para que você entenda o que você precisa fazer para que não aconteça nenhum sinistro, nenhum acidente. Vai preparar o paciente para o banho? Qual material que eu vou usar? Eu vou usar toalha, eu vou usar shampoo, eu vou usar condicionador, eu vou usar creme dental, eu vou usar a escova de dente, eu vou utilizar uma escova se eu precisar escovar as costas do paciente, vou precisar de uma fraldinha se o paciente precisa que você faça uma retirada de creme, de óleo do corpo, eu vou precisar de compressa, né? E aí você identifica todo o material, você faz, organiza, né, monta o teu cenário para estar fazendo o banho desse paciente, coloca todos os itens lá, todos próximo ao banheiro, próximo ao teu paciente. Aí pegou o paciente, colocou na cadeira, se precisa da cadeira, né? Se não, consigo trazer esse paciente com o meu próprio braço, traz ele devagarzinho, tirando tudo que você possa... degraus, né, que você possa cair ou que você possa bater o pé, você retira tudo do meio do caminho e vai trazendo esse paciente até o banheiro, tá? Conseguiu trazer ele até o banheiro, coloca ele na posição correta, em pé ou sentado, tá? Liga o chuveiro, verifica a temperatura da água, isso é muito importante. Muitas das vezes dá defeito, até a gente tá bonzinho, de repente acontece a gente adoece. Imagina um chuveiro que tá lá ligado dias, anos, naquela casa, e aí você vai lá, vai tomar banho, vai ver se o chuveiro realmente tá com a água quente, tá com a água fria, como é que tá? Tem algum defeito? Verifica a temperatura, verificou, já vai passando a mão, não coloca o paciente lá de uma vez, não. Vai passando a mão molhada nele para que ele não tome susto, tá certo? Vai falando para ele, olha, vamos tomar banho, vamos ficar cheiroso pra gente dar uma voltinha, tá certo? Pra gente se arrumar, pra gente vestir aquela roupa que a senhora gosta, que o senhor gosta, pra gente ir lá fora, fazer um chá da tarde. Você vai estimulando o teu paciente, tá certo? Traz ele até o chuveiro, né? Coloca lá, já vai banhando devagarzinho, já vai fazendo todos os cuidados, tá certo? Se ele consegue fazer sozinho, ok, você vai estimulando ele. Passe a mão no cabelo, já coloquei shampoo, já coloquei o sabonete na sua mão, passe nas suas costas, passe no seu braço e você vai estimulando. Porque aí vai ativando a função cognitiva dele e ele vai conversando contigo e ele vai te ajudando. Ele vai te ajudando a ajudar ele, tá certo? O banho no leito já é um banho mais criterioso. Ele é utilizado nos pacientes acamados. Pacientes que não conseguem sair do seu leito para o banheiro, tá certo? Tem todo um cuidado, é usado vários instrumentos, vários utensílios, né? O banho no leito do paciente é realizado no leito do paciente sem que ele seja retirado do mesmo, por estar há muito tempo acamado, impossibilitado de sentar ou levantar. É um banho que deve ser feito de preferência por 2 pessoas, um cuidador e um auxiliar. Lembra que eu disse para vocês que a gente tem que ter cuidado para não derrubar o nosso paciente, porque a gente pode complicar a situação dele. No lugar da gente estar ajudando, a gente vai acabar aqui atrapalhando. A gente não pode fazer com pressa, tá certo? Porque a pressa é inimiga da perfeição. E dentro da saúde, a pressa não se faz necessária e não tem como utilizar a pressa nos nossos cuidados, tá certo? Então você vai
fazer o acúmulo de todo o utensílio que tu vai usar. Você vai usar uma bacia, você vai usar algodão, você vai usar água, dependendo do local você vai fazer um soro, você vai usar um soro se tem ferimento, vou precisar fazer a limpeza desse ferimento, vai fazer com água, você vai lavar com o sabonete que o médico passou para desinfectar, para tirar micro-organismos indesejados, bactérias, enfim. E aí você vai fazer a limpeza com aquele sabonete, depois você vai enxaguar com o soro, tá certo? Para fazer o curativo simples daquele ferimento. E aí você junta todo o teu material, coloca próximo ao leito do paciente, tá certo? Você já coloca todo o material que você vai utilizar na troca de roupa de cama, a toalha limpa, o lençol, o cobertor, a travessa que você vai utilizar, a nova, né, que você vai colocar, porque ele já está com a travessa para você conseguir enrolar esse paciente de um lado para o outro, tá certo? Vai colocar tudo estratégico ali pertinho dele para que você não fique tendo que correr para procurar. Quem sabe trabalha menos, quem não sabe trabalha mais. Como é que você vai saber? Estudando, lendo. Como é que eu posso fazer isso para poder potencializar, minimizar meu tempo, né? O que é que eu posso fazer para melhorar, para eu não trabalhar tanto, para que eu não precise correr 2, 3 vezes para pegar um material? Você estuda o que é que você precisa, coloca pertinho e aí vai utilizando. Já deixa um saquinho para estar descartando tudo que você não vai utilizar mais. Algodão, o soro, a fralda descartável, o material do curativo, tá? Tu já coloca um saquinho próximo para que você possa descartar esses itens, para que você não precise correr. Porque nessa ação que você deixa o paciente só, o que é que pode acontecer? Ele se mover e cair. E aí eu vou acabar aqui prejudicando o meu paciente, não é interessante. Eu estou ali para cuidar, para ajudar, para auxiliar. Eu não estou ali para atrapalhar de forma nenhuma. Então você já vai se atendo a esses detalhes. Eu disse a vocês que são vários detalhes e que vocês vão ter que ter atenção a todos esses detalhes, tá certo? Que cuidar é muito difícil, é tarefa difícil, mas é um ato de amor, tá certo? E pedir ajuda assim ao familiar. Olha, tô trocando aquele, a fraldinha, segure aquele que eu troco. Eu só quero que você segure. Você deve chamar. Não queira ser super-herói e fazer tudo sozinha, não. Não tem como. É aquilo que eu falei pra vocês. Até quando dá certo, ok. Mas a partir do momento que deu errado, respinga sobre você. Tá certo, gente? O banho de imersão na banheira. É recomendado para pacientes que possuem dificuldade para ficar de pé ou mesmo sentados em cadeira de roda, que tenham medo de água ou de cair, que tenham dores, que apresentem tonturas, que estão deprimidos ou envergonhados. Tem muito paciente com essa característica. E se ele tem um alto poder aquisitivo, com certeza ele vai ter uma banheira, ele vai ter um off-road, ele vai ter ferramentas para melhor prestar assistência a ele. E você vai utilizar porque você sabe, porque você estudou, porque você pesquisou como fazer um banho de imersão na banheira. Aí é o mesmo critériozinho. Uniu todo o material que você vai utilizar, coloca pertinho, vai conversando com ele, já vai testando a temperatura da água, tá certo? Já vai conversando se ele está com dor, se ele quer passar um longo tempo, ou se ele quer um banho curtinho. Você deixa, apesar dele estar debilitado, dele sentir dor, mas você deixa ele comandar também, para que ele não se sinta anulado, para que ele não se sinta deprimido, né? Você tenta resgatar ele daquela situação. Você oferece para ele aquilo que você gostaria que oferecesse para você. E aí você vai ofertando o banho dele, vai passando o banho, vai colocando ele, passando ele de forma segura para a banheira, vai já passando a compressa nele devagarzinho, perguntando se está doendo. Está doendo? Está confortável? Como é que tá? Se ele disser, eu quero ficar só, pois eu vou ficar aqui do seu lado. Pode fazer a sua higiene íntima e vai oferecendo as coisas a ele, os itens que ele vai pedindo, qual o cheiro que ele gosta, se você conseguir colocar ali essência, né? É muito bom. Você pergunta do que ele gosta, né? Você deixa ele atuar no cuidado dele. Porque ele se sente muito bem, se sente confortável, se sente seguro, ele se sente independente novamente. São coisas pequenas, gente, que a gente pode ofertar para ele que faz toda a diferença. E que você vai ser um profissional reconhecido na área que tu trabalha. Gente, a melhor
O melhor marketing da vida da gente é o boca a boca. Pode ter certeza que aquele paciente, aquele familiar vai falar bem de você para outra família. E não vai faltar emprego. Ai, mas aquela menina, ela cuida muito bem do meu familiar. Se você vê, ela chegou na minha residência, ela já deu conta assim, de várias necessidades que a gente nem se deu conta que o nosso paciente, nosso familiar tem necessidade. Ela identificou com pouco tempo que ela está aqui. Aí ela já colocou musicoterapia. Ela entendeu que ele gosta de animal, ela traz lá o petzinho para ele ver. Ela mudou, posicionou os quadros de parede para outra parede, para que ele fique olhando para todos os lados do quarto, né, para ativar a função cognitiva dele. Gente, são coisas pequenas que fazem a diferença. A gente pensa que a gente é vigiado só em algumas áreas da vida da gente, mas em todas. É relacionamento, é profissão, é pessoal, é de amizade. Nós somos avaliados, nós somos vigiados. Põe isso na cabeça de vocês. Estudem e sejam diferentes, façam diferente, queiram ser diferentes, tá? E tenham amor em tudo que vocês vão fazer para alguém, para um familiar, para o trabalho de vocês, tá certo? Finalizando o banho de imersão na banheira, tá certo? Continuando com os cuidados com a higiene pessoal do paciente, tá? Em todas as formas de banho, o cuidado, a organização e a técnica deverá ser seguido, né? Tanto para beneficiar você que está proporcionando o banho, como ao paciente que está recebendo esse banho. Tenha atenção no material que será utilizado. Gente, isso é de grande importância. Lê o que você está levando. Já aconteceu o caso, vou dar um exemplo aqui para vocês, de pessoas levarem itens que não é do banho. É uma solda cáustica, um material de limpar carro. E aí não olhar na pressa, pegar lá os itens e levar. Então tenham atenção, tá? De ler o rótulo, de ver que realmente é aquilo. Se houver alguma alteração na cena lá do teu paciente, do teu cliente, por que esse creme está aqui? Por que esse shampoo está aqui? O paciente é alérgico. O paciente é alérgico à proteína do leite. Até tópico, até em shampoo. Tu vai utilizar? Não, você já sabe que ele tem aquela alergia. Olha, isso aqui tem proteína do leite. Tem traços de leite. Ele não pode utilizar. Até em apresentação tópica ele não pode estar utilizando. Porque o que acontecer com aquele paciente é de responsabilidade sua, porque você está ali para cuidar daquele paciente. Então você tem que ter atenção, tenha atenção no material que será utilizado. Ler, realmente certificar que aquele item é para higiene e que teu paciente não tem alergia àquele item, tá? Verifica a temperatura da água, lembra que eu falei nos 3 episódios de banho, nas 3 situações. Banho de chuveiro à aspersão, banho na banheira de imersão e o banho no leito. Você tem que verificar a temperatura. Lógico, no banho do leito você vai colocar na bacia, tu vai estar em contato direto o tempo todo com a água, porque você vai estar pegando lá a compressa molhada e vai estar passando no teu paciente. Ou as bolinhas de algodão, ou o item desejado ou escolhido pelo familiar fornecido para realizar o banho daquele paciente, tá certo? Mas a gente precisa ter muita atenção, tá certo? Já existe casos de pessoas que já queimaram idosos com a temperatura porque não verificaram, queimaram crianças, que são as babás, né, que cuidam de bebê. Aconteceu também, então é de responsabilidade nossa e de grande importância, tá certo? A importância desse cuidado determina a eficácia do tratamento e a recuperação do paciente. Estar ligado, vinculado à higiene do paciente, aos benefícios, né, na ação de cura, né, na evolução de cura daquele paciente, está ligado. O paciente, ele bem higienizado, ele não vai ter assadura, ele não vai ter lesão. Se você explora todo o corpo do paciente, se você hidrata, passa os hidratantes, passa os óleos, né, os ácidos gástricos, quando você vê todo o corpo do paciente, você identifica alguma lesão, e se você faz isso diariamente, se houver alguma alteração, você vai identificar e você vai detectar o quanto antes e vai intervir. Ah, tem uma lesão que eu já vou falar para o médico para ver o que ele vai passar de pomada, já para a gente parar, neutralizar, fazer uma barreira para que não evolua, né, aquela lesão para uma lesão maior ou para outro problema, tá certo? Então é importante
a higiene, essa atenção que a gente tenha em todos os itens que estão ligados diretamente a essa ação de higiene desse paciente, tá? Vamos falar das assaduras. Pacientes acamados e com dificuldade de mobilidade ou com pouca higiene acabam desenvolvendo lesões na pele do tipo assaduras ou lesão por pressão. A pele se apresenta avermelhada e se rompe com facilidade, deixando uma porta aberta para infecções. Eu acabei de falar para vocês que a gente precisa estar explorando o corpo desse paciente num todo. Dentro dos dedinhos, quando a gente terminar o nosso banho, a gente precisa secar, porque o fato de deixar o paciente molhado, ele é um grande fator que ocasiona assaduras, lesões dentro dos dedinhos dos pés, né, nas virilhas, na região do braço, né, o famoso sovaco que a gente fala. A gente precisa estar secando bem sequinho, a gente precisa estar atento a tudo, secar bem o cabelo para que não crie caspa, tá certo? A gente precisa estar atento a isso para que a gente não deixe nenhuma porta de infecção aberta, para não atrapalhar esse processo de cura do paciente. Tá vendo quantos detalhes? Vocês estão vendo a importância do trabalho de vocês, da ação do cuidado, né? Estão vendo a importância do cuidador, onde é que ele interfere, onde é que ele está ligado diretamente. Tá vendo as funções dele, onde é que refletem. Vocês conseguem entender o que eu estou passando para vocês, a grande importância? Continuando aqui. Prevenções e tratamentos de assadura. Se faz necessário manter os pelos pubianos aparados. Assim a região íntima ficará sempre seca. A maioria de assaduras que a gente encontra estão na parte genital do paciente, virilha, né, nas nádegas, na região glúteo, realmente, né, por questão de quê? Por quais questões? Porque o paciente ele está acamado, ele está em uso de fralda e as necessidades fisiológicas eles são feitas em fralda. Então ele sempre tem um contato com essas evacuações, com essa diurese, e elas têm bactéria. A gente sabe que ela tem micro-organismo. Então se a gente não tiver esse cuidado, essa atenção de estar limpando assim que esse paciente evacua, né, de estar secando e de estar passando a pomada contra a assadura, ou óleo, ou talco, de estar evitando, né, essas lesões, se a gente não fizer isso, ele fica acometido, né? Ele fica com a pele lesionada e fica propensa para outros tipos de doença, tá bom? Então a gente precisa ficar muito atento. Também os pacientes não estão acamados, você precisa dizer para esse paciente, olha, a senhora não está acamada, a senhora anda, deambula, mas a senhora precisa colocar a pomada da assadura, e você oferta para ela. Coloque aqui, você vai dizendo a região, vai dizendo como ela deve colocar, né? Peça para ela escolher o cheirinho. Qual o cheirinho que a senhora prefere da sua pomada de assadura? É como eu disse para vocês, deixa ela participar, deixa ela escolher, tá? Você não anula ela, pelo contrário, você insere ela nessas ações de cuidado dela, que é para ela, que você está proporcionando para ela. A grande beneficiada é ela. Então ela tem a necessidade que seja eficiente, né? Então você passando essa informação para ela, ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar a cuidar dela. Toda vez que o paciente urinar ou evacuar, procure realizar a higiene íntima para evitar a proliferação de bactérias e lesões. Após o banho, secar em todas as partes do corpo. Gente, não pode deixar nenhuma parte sem secar. Sem deixar de secar nenhuma região, tá certo? Virilha, embora que ela tenha vergonha, você vai conversando. Dona Maria, eu preciso, para a senhora não ficar assada. Olha, a assadura é tão ruim, incomoda, fica vermelho, fica coçando, pode dar febre. Vamos evitar? Me ajude? Ou então se seque, você vai ofertar a toalha e vai supervisionando ela, tá certo? Porque é muito importante. Tem casos de paciente que evolui, que complicam por conta de assaduras, porque rompe a pele, porque tem uma infecção maior, tá certo? E aí precisa de uma intervenção maior, precisa tomar antibiótico, e não é o que a gente quer, né? Com o uso de antibiótico, esse paciente vai evacuar mais, ele vai ter desconforto abdominal,
Então não é o que a gente quer cuidar, tá certo? A gente está lá para proporcionar cuidados eficientes e eficazes, tá certo? Ah, mas a minha paciente ela não tem esse poder aquisitivo tão alto, né? E você vai passando outros material que você pode estar utilizando. Olha, eu identifiquei uma assadura nela, vamos usar um talco, né? Pergunta o médico se eu posso estar utilizando, se ela não tem alergia. E aí, de toda forma, de todo jeito, a gente consegue prestar assistência, tá certo? Não é só porque a condição financeira dela é X e a do outro é Y, então eu vou fazer melhor para um que o outro não. Não. Você pode intervir, você pode negociar, né? Você sinaliza, você mostra o problema e já leva uma solução, tá certo? Mediante a situação do teu paciente, tá? Sem ser inconveniente, sem ser mal educado, tem que ter ética, tá certo? Até na forma da gente falar com os nossos familiares, com os familiares dos nossos pacientes. Com tudo, em tudo a gente tem que usar ética e bom senso, tá? Vou falar um pouquinho das úlceras por pressão, né? São as lesões por pressão de pacientes acamados que não são que não tem a mudança de decúbito eficaz, né? Rotineiramente, a pessoa mudando o decúbito desse paciente para que não ocasione as lesões por pressão. Ter atenção na roupa de cama para não haver dobras embaixo do paciente. Não pode, gente, tem que ser plano, tem que ser bem esticadinho o pano, tá? Não pode ter uma dobrinha, porque aquela dobrinha, além de ser desconfortável, quem é que gosta de dormir num pano todo amarrotado? Tem que ser bem puxadinho, bem esticadinho, bem plano. É essa forma que é usada até nos hospitais, tá certo? Então a gente também tem que fazer em casa. E focar na mudança de decúbito no tempo desejado, que é de 2 em 2 horas. Ter muita atenção. Colocar lá um despertadorzinho, que acaba esquecendo mesmo. Fazer um mapeamento. Tá na casa do paciente, tem um quadrozinho. Coloca lá os horários de mudança, os horários de medicação, os horários de banho. Se organiza. Quem é organizado não trabalha muito, ele trabalha bem e bem feito, tá certo? Ele não morre de trabalhar não, ele trabalha bem no tempo dele, no tempo corretinho. Ele consegue proporcionar uma assistência de qualidade, tá? Falar de curativos também, que está dentro dos nossos cuidados, os curativos simples. Os curativos mais complexos, eles não podem ser feitos por pessoas que não têm um nível técnico, tá certo? Mas os curativos simples, sim, a gente pode fazer. Inclusive na hora do banho, detectou que tem um ferimento, que tem uma lesão, não pode deixar aberto porque tem mosca no ambiente. E aí tem que tampar, o médico pediu para ser feito o curativo, ok, é aquele curativo básico, tá? É um curativo de ferida simples, curativo simples em limpeza de feridas. Os materiais utilizados é um soro fisiológico, é uma gaze para secar e para cobrir, é uma pomada mais simples, né? Uma pomadinha tópica, para uma dermatite, algo bem mais simples. As fitas adesivas ou esparadrapo, dependendo da escolha do médico. Tem paciente que tem a pele mais sensível, que não pode usar o esparadrapo, porque quando você for fazer a retirada pode lesionar mais. E aí ele vai usar um outro tipo de fita, né? Ele vai usar um micropólio. Então você tem que ter muito cuidado, tá? Não é qualquer fita, não é qualquer esparadrapo, não é de qualquer jeito, de qualquer forma que é feito, não. Tem uma forma a ser feita e a ser seguida. Isso respeitando a situação do paciente, a realidade do paciente, as necessidades do paciente, tá certo? Isso num todo. Então, os curativos simples a gente pode fazer. Na hora do banho, já leva o material que vai utilizar. E os curativos mais complexos, aí tem profissional que vão fazer na residência do paciente, que são os profissionais estomoterapeutas, tá? Que são enfermeiros e que têm pós-graduação em estomoterapia, tá certo? É de competência deles. Curativos, cuidador tem o dever de ficar atento a qualquer anormalidade na pele. Lembrando que a maioria dos acamados tem pouca sensibilidade em algumas regiões, ou até mesmo vergonha de falar. Se houver necessidade, deverá ser sinalizada para a equipe de saúde. Por isso que é importante você conversar com o teu paciente, você entender o que ele está dizendo. O corpo fala, né? Às vezes você está trocando ali uma fralda e aí ele faz uma expressãozinha de dor. Você precisa ficar atento, né? Seu José, onde foi que doeu? Eu mexi agora no senhor e aí o senhor fez uma caretinha, fez uma carinha de dor. Onde é que está doendo? Me diga que eu vou tentar te ajudar. Entendeu?
a forma que você falou, né? Você foi claro, falou com clareza, ele conseguiu entender o que você está falando, tá? E aí ele se sente seguro. E aí ele passa para ti, tá doendo na região glútea, acho que tem alguma feridinha, tem algum pontinho, dá uma olhada, né? Me ajuda. Você precisa detectar, ele precisa entender que você está atento a ele, que você realmente tem amor em fazer aquilo, né? Tem atenção em fazer aquilo, o ato de cuidar dele, né? E aí a gente precisa estar atento. Qualquer anormalidade, qualquer vermelhidão, qualquer a pele lesionada, você já informa para a família e já informa para o médico que assistencializa ele. Doutor, eu percebi que 3 dias para cá, 2 dias, até nas minhas anotações mesmo de cuidador, eu percebi que nesse dia não tinha, que a pele estava toda íntegra e já agora tem essa lesãozinha. E ela está constante, ela está continuando. Por mais que eu seque, por mais que eu bote pomada de assadura, ela está se mantendo lá e ela está aumentando, ela está evoluindo, ela está evoluindo. Ou ela apareceu hoje e sumiu no outro dia, depois ela apareceu de novo. A gente tem que estar atento a tudo do nosso paciente. O nosso paciente é de nossa responsabilidade. Tudo que acontecer com aquele paciente está na responsabilidade do seu cuidador. Queda, lesão, tá? Queixas, tudo a gente tem que estar ciente do que está acontecendo com aquele paciente. Vamos falar da higiene oral também, que se faz tão importante. A higiene oral do paciente consiste na limpeza dos dentes, prótese, gengivas, língua e lábios. A maioria desses pacientes permanecem um longo tempo dormindo, o que propicia a proliferação de micro-organismos nocivos à boca. Também é de competência do cuidador estar olhando, verificando, acompanhando como é que está a situação de saúde da boca desse paciente. O paciente usa prótese, né? Ele não fica diariamente com a prótese dele, mas quando ele vai fazer a refeição, ele quer utilizar, limpa, entrega, ele faz a mastigação do alimento dele, depois ele quer que limpe. Ele te entrega, você faz a limpeza e entrega novamente para ele, porque ele não consegue mais fazer essas ações por conta por conta dele estar debilitado. E aí fica para quem a responsabilidade? Para o cuidador, tá certo? O paciente tem todos os dentes, você vai fazer o quê? Vai fazer a escovação, né, delicadamente, para que não lesione a gengiva, para que não lesione a língua, né? Você vai procurar material mais sensível, não tão abrasivos, né? Não vai procurar aqueles enxague bucal que tem muito álcool, que pode ocasionar um ferimento. Você vai procurar aqueles mais neutros, sem álcool, né? Para que seja confortável para ele. E eu preciso ter muita atenção. Gente, o maior foco de infecções com míase é na região da boca desses pacientes, porque eles ficam com a boca aberta por muito tempo, estão dormindo, acamado, e aí por não fazer a higiene diariamente, o que é que a gente acha lá? Larvas. E aí essas larvas, elas entram pelo sistema, né, digestório, pela boca, e pode evoluir para uma complicação maior. Viu a importância de estar ali todo o tempo acompanhando como é que está a situação desse paciente, como é que está a situação da boca desse paciente. Os lábios também ficam feridos, né? Porque eles não fazem a lubrificação natural. Os olhos também, às vezes a gente precisa estar usando colírio, porque esse paciente ele fica com um tempo com os olhos abertos, não fecha, então os olhos não fecham, não faz a lubrificação natural. Então tem colírios que fazem essa substituição, que substitui a lubrificação natural dos olhos. Eu preciso ficar atento, por isso que é bom a gente fazer um mapazinho, um mapa de rotina diária. Tal hora o colírio, tal hora a medicação do protetor gástrico, tal hora a manteiga de cacau dos lábios da minha paciente, tal hora a higiene bucal dela, né? Tudo que você precisa fazer, você coloca ali a fácil visualização, porque aí você não esquece de fazer, faz no horário corretinho e você até checa. Você faz a sua checagem, coloca o vizinho, feito isso, feito aquilo, feito lazer, feito alimentação, feito banho, feito medicação, feito hidratação. Olha a importância da organização.
Ah, mas a família lá não pode, não consegue me proporcionar um quadro desse. Você mesmo pode fazer, você leva seu caderninho e todo dia você anota. O paciente vai ganhar? Vai, mas você vai ganhar mais ainda, porque você vai ser um profissional organizado. Você realmente vai se tornar um profissional cuidador, porque você usa de todas as ferramentas que lhe é mostrado, né, que você pode, que você tem acesso. Não tenho um quadro, mas eu tenho o meu caderninho e eu anoto tudo. Isso é bom até para quando você trabalha com outro profissional, porque é nessas anotações que você consegue ver as suas ações e os benefícios que essas ações trouxeram para o paciente, como as ações do seu colega que trabalha, tá? Por exemplo, se no seu dia você oferta muita água, é um paciente hidratado, é um paciente calmo, é um paciente cooperativo, é um paciente menos deprimido, aí se já no outro não é, você pode identificar ações erradas, né? Aí você pode sinalizar para o familiar, olha, nos meus dias é assim, quando eu pego já está assim, já está dessa forma. Você faz um acompanhamento do seu trabalho e da evolução do seu paciente. Olha a importância. Continuando com os cuidados, a higiene oral, tá? Cuidados com a higiene oral. Cabe ao cuidador garantir a higiene oral de seus pacientes com a rotina de escovação diária, com escova ou abaixador de língua e gaze com enxágue bucal apropriado para cada paciente. Outros cuidados com a boca, a limpeza das próteses, que eu falei para vocês, a hidratação dos lábios é de grande importância para o bem-estar do mesmo. Gente, quando a gente olha para a face do paciente, a gente precisa identificar os cuidados que a gente precisa ter com esse paciente, tá? Ah, uma paciente bem branquinha, né? Tem luz, a luz queima a pele. Então eu preciso passar o protetor solar, tanto no rosto como nos lábios. Eu preciso cuidar da higiene oral, ela tendo os dentes, ou ela usando a prótese, ou ela não tendo nada, nem dente nem prótese, eu preciso estar cuidando da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma delicadeza e cuidado. E tudo que eu for fazer com o paciente, eu preciso falar. Gente, esse paciente está em coma há muito tempo, está em cuidados paliativos em casa. A literatura diz, os estudos diz que o último sentido que a gente perde é o auditivo. O último sentido que é perdido antes da pessoa evoluir para óbito, antes da pessoa ir a óbito mesmo, é o auditivo. Então eu preciso estar falando. Isso não é a Camila que está falando, não é a professora Camila que está falando, não. Isso é a literatura, é os estudos, né? As pesquisas que falam. Então eu preciso estar falando com o meu paciente que eu vou fazer, imagina, você está lá dormindo, a pessoa está mexendo na sua boca, está tirando uma prótese, está enfiando uma escova, um abaixador de língua ou um produto desconfortável com cheiro forte, sem falar. Gente, a gente é morada, a gente precisa respeitar a casa, nós somos casa da gente mesmo, né? E a partir dessa ideia a gente precisa respeitar o paciente. Aquilo que a gente não quer para si, não dá para os outros. Eu sempre vou repetir isso, porque eu acho essa frase importante, né? Que a gente tem que usar isso não só na nossa vida pessoal, mas na profissional também, da mesma forma, tá? Então, respeitar o paciente, informar o que você está fazendo. Vou passar um batom na sua boca, tá certo? É um protetor labial, é uma manteiga de cacau para o seu José. O seu José foi criado numa época mais antiga, né? Homens antigamente não usavam nada de estética, nada. Eles tomavam banho com o básico. Hoje não, hoje você já vê os homens mais cuidados e tal. Então você tem que informar. Seu José, vou passar só um hidratante para não ressecar os seus lábios, para não ter ferimento, tá? Vou limpar aqui sua prótese, vou limpar sua boca, vou fazer uma limpeza no seu nariz, vou tirar sua barba, tá certo? Para o senhor ficar mais limpinho, tá bom? Preciso aparar. Ele não quer que tire a barba porque ele se reconhece com barba? Ok, é direito dele. Mas você pode aparar, você pode limpar, você pode passar um shampoo para ficar bem limpo, para ficar hidratado. Você pode. Você não pode fazer alteração no paciente sem informar ele, porque ele se reconhece como indivíduo daquela forma. E o que é que o Estado diz? O direito diz, né? Diz que como ele se entende daquela forma, como ele se reconhece daquela forma, ele tem direito
tá certo? A não ser que aquela forma física que ele esteja no momento atrapalhe no seu processo cura. E aí a família tem que assinar um termo autorizando para que seja feita tricotomia, para que seja realmente tirado todo o pelo, né? Se aquilo for atrapalhar no processo cura dele. Se não, não pode ser feito. Em tudo que vocês forem fazer, qualquer ação de cuidado, por favor, informem ao paciente de vocês, tá certo? Tudo. Higiene bucal, higiene ocular também, você precisa tirar, né? Limpar os olhos, porque ficam com remelas, ficam com bastante secretivo. Você precisa informar, olha, dona Maria, vou passar aqui uma gazinha com soro no seu olho, vou colocar aqui o colírio para lubrificar, tá certo? Tudo você precisa estar informando, principalmente na região íntima. Quem que se acha confortável uma pessoa estar ali mexendo na sua região íntima? E ainda mais sendo homem e você sendo uma mulher, o teu paciente ser um sexo oposto ou vice-versa. Então você tem que informar o teu paciente, tá? Você tem que trazer ele para você, passar confiança para ele, né? E aí vai ser vai ser ações muito, como é que eu posso dizer, de maior qualidade. Menos estressante para ser feito, de qualidade para você e para ele, otimizando o teu tempo e beneficiando ele, tá certo? Cuidando da pele. Vou passar para vocês dicas, né, de cuidados com a pele do paciente. A pele merece atenção especial em todos os momentos. A pele é o maior órgão do nosso corpo, tá? A pele é a barreira natural que o organismo possui contra infecções. Portanto, trabalhe para manter a sua integridade. Gente, eu preciso manter a integridade da pele do meu paciente, tá? Como é que eu vou manter? Como é que eu vou beneficiar? No banho, depois do banho, o uso de hidratantes com bem muita água, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Bem aquoso, para que eu hidrate bem a pele do meu paciente. O que é que eu posso também estar utilizando? Óleo de girassol, né? O óleo que o médico indicar, tá certo? Eu posso estar fazendo massagens com óleos essenciais, se o médico permitir, tá bom? Eu preciso ofertar água para o meu paciente, para ele beber bastante água, para ele ficar bem hidratado. A alimentação do meu paciente também é um fator muito importante, dependendo do poder aquisitivo dele. Né? Tá introduzindo nessa alimentação verdura, legumes, carne branca, né? Se o médico permitir autorizar também, eu posso estar colocando sementes, posso estar colocando castanhas, né? Posso estar colocando uma alimentação saudável. Isso tudo reflete na pele do meu paciente, tá certo? Eu preciso estar atento a essas ações, a essas escolhas, né? A esse entendimento que eu passo para o familiar e que eu sinalizo para o familiar e o familiar faça adesão, né? Dessa boa alimentação, dessa boa higiene, dessa boa hidratação do paciente, para que isso me mostre resultados, né, positivos no processo de cura do meu paciente, tá? Cuidando da pele, né? Continuando as nossas dicas. Mantenha o paciente hidratado com cremes e óleo, como eu disse a vocês. Oferte água para beber. Essa ação favorece a hidratação da pele. Oferte banho de sol em horário adequado. Gente, é muito importante, né? Esse paciente está recebendo essa vitamina D, esse sol, né? No horário corretinho. Se a pele é branquinha, precisa estar passando protetor solar, precisa estar hidratando os lábios, precisa estar hidratando as mãos também. E fique atento às alterações ou queixa do paciente. Quando você tem um paciente seguro com a tua assistência, tudo enquanto ele vai falar a você. Toda queixa ele vai te dizer, tô com uma dorzinha aqui, tô com um desconforto aqui, não tô me sentindo bem em relação a isso. Tudo enquanto ele vai falar para você. Então é esse pensamento que eu deixo para vocês hoje, tá? De cuidados, né? Eu falei hoje sobre a higiene total do meu paciente, a íntima, a oral, a ocular, a da pele. E mostrei para vocês a importância de cada um e onde a gente pode intervir, onde a gente pode auxiliar, onde a gente pode trazer esse paciente para nós, para que ele atue também nesse cuidado para ele.
tá certo? Encerro o nosso módulo, a nossa aula de hoje com esses assuntos, tá? E deixo para vocês outra pesquisa. Pesquisem sobre óleo de girassol, sobre ácidos gástricos, quais os benefícios, qual a importância, qual a relevância, tá certo? Essa é a nossa tarefinha de hoje, tá? Fico por aqui e a gente se encontra no próximo módulo, tá? Me chamo Camila Souto e até mais. Sucesso!